Um Lugar de Mulher, a egrégora das sextas-feiras à noite aqui, na NGTV. E hoje a pauta é extremamente necessária, como todas que eu sempre trago aqui. Mas hoje tem um diferencial. Eu vou conversar com a Francesca sobre questões de autismo. Seja bem-vinda, Francesca. Muito obrigada, Vanessa. Obrigada pela atenção. Obrigada a todo mundo que está nos acompanhando. E gratidão por você me permitir falar sobre. Eu não entendo muito, tá? Então, o que eu falar de errado, pode me corrigir. Pode deixar. Porque o intuito desta entrevista é exatamente isso. As pessoas que não entendem, que não têm, né? Que nem você Sim. tem as gêmeas, que é a Sofia e a Betina, Isso. né? Que tem autismo. Elas têm 4 aninhos, é isso? 4 anos, isso. Tá correto dizer elas têm autismo? Sim, elas né? são, dentro do aspecto, né? São crianças autistas. Autistas. Então, essa entrevista hoje é realmente para aquelas pessoas que não entendem e que precisam entender algumas questões bem complexas que nós estávamos conversando, né? E é importante, eu acho muito bonito da tua parte falar que não entende, porque até eu ter as meninas, eu também não entendia. E tá tudo bem, mas é importante a gente falar e dar oportunidade, né? Claro, porque como que vai ser sanada as pautas que nós vamos falar aqui, que são muito graves, que estão acontecendo, se as pessoas leigas não começarem a entender. Exatamente. E eu, conforme tu foi me contando, que nós estamos conversando há meia hora já sobre isso, me tocou, porque eu realmente não sabia. Porque a gente escuta falar muito da inclusão. E é o que nós estávamos falando, né, Francesca? Dentro dessa inclusão, né, o despreparo, e tá tudo bem, porque em algum momento alguém ia ter que falar, sim, que existe um despreparo das escolas para receber essas crianças autistas e essa inclusão poder ser feita de forma correta. E o que vai ser feito, né, a partir desse número, assim, porque cresce, cada vez mais cresce o número de crianças diagnosticadas, e o que vai ser feito, porque muito se fala de inclusão, mas no meu ponto de vista, como mãe, não existe uma inclusão sem a capacitação. Porque se a pessoa não entende... Só para o pessoal entender de casa, cada 36 bebezinhos que nascem, vem com autismo. Vem com autismo. Então, existe um número... E fora os que não estão sendo diagnosticados, que nós estávamos conversando. Existem crianças com diagnóstico e existem crianças dentro da rede de escola sem o diagnóstico também. Porque é muito difícil você, às vezes, ter acesso ao diagnóstico. É uma luta assim, muito grande. Às vezes, até também tem a questão do preconceito, que às vezes os pais não aceitam. E o autismo, para quem não entende, para quem não vive, não conhece, imagina só que é aquele do nível mais severo, né? Hoje a gente não fala, antigamente se falava em leve, moderado e severo. Daí mudou para níveis, nível 1 de suporte, nível 2 de suporte e nível 3 de suporte. Mas isso vai mudar a partir de janeiro do ano que vem, não vai mais existir essa nomenclatura. É autista ou não é autista, porque mesmo o autista leve, ele não é leve para ninguém, porque existe um sofrimento. Então não é porque a criança, né, a pessoa fala, consegue socializar, que se ela é autista, que não gera um sofrimento para ela. Então é importante essa conscientização. Isso. E quando você descobriu, como foi? Da Sofia e da Betina? Foi difícil, né? Eu sou mãe solo, então eu tenho as meninas e eu tenho 2 meninos mais velhos. E eu comecei a comparar o desenvolvimento delas com o deles. Só que teve a questão da pandemia, então elas não conviveram na escola desde bebê como eles, mas me ligou o alerta a questão do atraso da fala. Então eu esperei até os 2 anos e não veio, né? Teve-se esse atraso e ali foi um choque. E eu tive essa fase do luto. E é importante, eu vivi o meu luto. Porque o autismo ele não te prepara. Quando você é mãe, você tem 9 meses como mãe para gestar essa criança, então tu te prepara para a maternidade. O autismo não. Então ele vem através de um diagnóstico e às vezes imediato, te derruba, né? E a adaptação é imediata também. É todo um processo, né? Porque você precisa, daí vem os medos, o medo da mãe. O que vai acontecer com meu filho quando eu não estiver mais aqui? Como que vai ser na escola? Hoje, o meu medo é a alfabetização. Como que vai ser a alfabetização se elas precisam de um atendimento mais individualizado? E hoje não é dado. Já vou mostrar o teu vídeo. A Francesca, ela levantou uma bandeira muito linda.
que é preparar, dar, digamos, conhecimento para que as escolas estejam preparadas para receber essas Exato. crianças, né, dentro da questão, elas estão inclusas, ok, mas a rede tem que estar preparada para essa inclusão, e hoje nitidamente não está. Não. Nós vamos falar sobre isso, e está tudo bem, o importante é ter consciência e começarem a se preparar, né? O importante é começar, né? Começar. É começar. Começar. Não, chega de desculpas, né? Porque, não estamos preparados, mas o número, e não adianta criar essa ilusão, porque o número vai crescer, vai aumentar. Vai aumentar Tem estudos que significativamente. comprovam isso. Vai Lembrando que eu te conheci trabalhando, prestes a ser promovida, Já tinha sido promovida, ia ser promovida de novo. e você abriu mão de tudo para estar junto com as tuas pequenas. Exatamente. Mas existem motivos, né? Com certeza. Vamos falar da fuga da tua pequena um pouquinho? Foi. Foi ali que acionou o gatilho de você trazer essa fala de Exato. forma tão forte e criar esse grupo de mulheres que eu sei que você está movimentando dentro desse ambiente? Eu digo que foi a forma que eu achei para trabalhar com o meu trauma, para lidar com o meu trauma, porque me gerou um trauma muito grande, né? Então, assim, nós temos muito medo como mães do que acontece, porque existe um preconceito em relação, e esse despreparo. Então, foi através desse meu trauma que eu decidi lutar por elas, porque não adianta eu me calar, porque se eu me calar não vai mudar. Então, nem que seja pouco, pequeno, aquele trabalho de formiguinha ou do beija-flor, né? Eu não vou apagar o incêndio, eu não vou, mas a minha parte eu estou fazendo. Eu estou buscando fazer a minha parte. E as gêmeas, elas têm o grau... Agora vai ser uma inclusão só, Vai ou ser é ou só. não é. Mas é um aspecto, que nem tu falou, tanto que o símbolo é um quebra-cabeça, aprendi Exato. contigo, porque cada situação, né, é única. Ou seja, cada criança tem suas dificuldades, tem suas limitações e tem suas potencializações também. Tu me explicou que a Betina é mais tranquila. Sim. E a Sofia é mais forte e intensa as crises que ela tem. Exatamente. O que aconteceu com o que aconteceu com a Sofia na escola, que gerou toda essa situação que hoje você traz essa fala? A Sofia, ela tem 4 anos e ela fugiu da escola. Eu vi o vídeo, gente. Ela fugiu da escola. Eu vi Ela o atravessou uma avenida movimentada e foi sorte, né? Mas e se ela não tivesse ido para a faixa? E se ela não tivesse ido para um local que ela se sente segura? Que nem tu falou, ela saiu com o intuito de ir na sorveteria do outro lado da rua. Exatamente. Né? E existe uma faixa de segurança na frente dessa ela escola. Ela foi na faixa, assim, foi muita sorte. Mas e se ela não tivesse tido toda essa sorte? Talvez a minha filha não estivesse mais aqui. Então, para mim, foi algo muito grave, assim. E eu sei que se deixarem condições, digamos, para ela fugir, ela vai fugir novamente. Comigo, com qualquer pessoa. E no mesmo dia, outra criança com autismo fugiu também da escola. Foram 2 crianças no mesmo dia e no mesmo horário. Só que o Benjamin ficou desaparecido, depois encontraram ele, enfim. Isso. E a Sofia, como ela foi para um ambiente que ela estava acostumada, ela teve o acolhimento mais rápido. Exatamente. Mas entenda que estamos na iminência de acontecer uma grande catástrofe. Exatamente. Porque não tem o preparo adequado dessas escolas. E é como eu expliquei, não que está tudo bem, não está tudo bem. Tem que ser feito o preparo. Mas está na hora de alguém falar o que tem que ser preparado. E eu acho também importante a questão da segurança nas escolas. Porque da mesma maneira que ela saiu, alguém poderia ter entrado. Então é importante. E já aconteceram tragédias em escolas gigantescas da questão da segurança. Exatamente. Né? Então a questão da segurança não é somente da minha filha que é autista. E assim, a escola que ela frequenta tem o melhor sistema de segurança da cidade. Então, se ela foi e ela tinha o objetivo dela, ela foi muito inteligente. Porque ela queria a recompensa dela. E era 2 portões, né? 2 portões. E ela passou pelos 2. E ela passou pelos 2. Foi muito rápido. Foi questão de 4 minutos, assim. Foi tudo muito rápido. Mas ela planejou a fuga dela. Ela foi. Ela tinha o objetivo. Comer sorvete. Comer sorvete. E, na inocência dela, né, poderia ter acontecido algo... Exatamente. E você estava trabalhando. Exatamente. Eu estava trabalhando e eu também penso muito no trauma que isso não gerou para os profissionais ali. Então é importante. O susto que eles tomaram, né? O susto. Porque tu me relatou que a pro dela é muito querida. É muito amorosa, muito muito atenciosa. Inclui toda a turma delas, assim, recebem elas. Isso é o trabalho da escola, o trabalho da professora. O que aconteceu, infelizmente, tem que ter um preparo de estrutura. Né? E também de monitores. Foi uma sequência de fatores que contribuiu para esse resultado. E depois também, do que aconteceu depois, também prova o despreparo para incluir realmente, de fato, essas crianças. Que foi colocado depois uma sirene.
E assim, Vamos fazer o seguinte. Giovanni, eu vou pedir pro Giovanni passar o teu... Você foi procurar resolver a situação. exatamente. Guerreira, né? Então, você foi procurar os 3 poderes. Explica um pouquinho. Eu já vou botar a tua fala para todo mundo ver que daí tu foi até a Câmara de Vereadores e fez uma fala geral, é isso? Primeiro procurei o Executivo, depois o Legislativo. E o Judiciário. E o Judiciário foi a última instância que eu procurei. Foi a última instância, daí foi feita uma manifestação onde as mães me acolheram, né? Abraçaram, porque se colocaram no meu lugar, então teve uma manifestação, depois teve uma audiência pública, então houve a comoção dessas mães, e daí, na última instância, eu tive que procurar o Judiciário. Eu não tenho filho autista, mas eu estou comovida, tá? Eu acredito que não é só quem tenha, que está na hora de todas nós que somos mães. Exatamente. Tu abriu mão da tua carreira, eu ainda estou trabalhando, e tenho uma mãezinha que está lá na mesma situação. E outras nem tanto. Mas todas precisam falar, porque afinal de contas, mãe é mãe. Indiferente, né, da situação, dessa questão de autista ou não, somos mães. Mulheres, e a segurança é para todo mundo. Mulheres, né? É importante a gente não se anular como mulher devido à nossa maternidade atípica. Então, eu senti muito ter que sair do meu trabalho, porque eu gostava. Bom, tu me conheceu lá. Eu te conheci lá, e eu gostava do que eu fazia, me fazia bem. Eu sempre falava que o meu trabalho era a minha terapia. Então, de repente, eu tive que abrir mão disso para estar correndo atrás dos direitos das minhas filhas, né? É uma missão sensacional. Parabéns. Obrigada. Vamos ver você? Pode colocar ali o videozinho para nós assistirmos? Pensa como malcriada, sem limites. A minha Sofia é igual. Imagina vocês cuidando uma sala de aula com 3 crianças assim que não param. A gente precisa de atenção, precisa algo ser feito. R$500... Nem menor aprendiz na prefeitura não ganha esse valor. E outra coisa que eu provo para vocês, já que o edital vai ser feito, que é ineficaz isso que está sendo proposto, 15 horas. Não é a carga horária dos alunos 15 horas. Não ficam 15 horas, então como que está sendo ofertado 15 horas para o aluno ficar lá? Alguém me responde, por favor? Questão da segurança. O que vai ser feito para eles não fugir mais? A minha fugiu. Ela está bem, ela também fugiu. A gente está representando aqui os pais que não conseguem vir, porque vocês não sabem como é a rotina de uma mãe e de um pai atípico. Eu chego em casa às 11 horas da noite, no outro dia de manhã eu tenho que estar na PAI e levar minha filha na terapia. Daí eu chego aqui, faço essa reivindicação porque ninguém me ouviu. Eu agradeço a quem me ouviu, mas eu também agradeço a todos que não me ouviram, senão a gente não estava aqui hoje. O que é pais atípicos? Atípicos? Tu falou ali, eu não sei o que é. Como que eu posso explicar? No caso, eu sou uma mãe atípica. Tem o típico e o atípico. A gente não usa essa nomenclatura que é feia, né? Mas, digamos... filho normal, mas não é anormal, entendi, é feio falar, porque ele não é anormal, ele é diferente. Entendi. É diferente. Ele é diferente e precisa de cuidados especiais, isso. Então sai da questão típica do dia a dia. Exatamente. E você se torna típica, porque além de todos os compromissos diários que todos nós temos, tem mais essa questão que tem que ser olhada com carinho, de perto. Digamos assim, uma pessoa atípica, ela é uma pessoa que possa ter TDAH, uma pessoa disléxica. Ela é atípica, não está dentro do que a maioria está. Isso. Então ela está, né, ainda numa porcentagem que precisa de um olhar, de um cuidado diferenciado. Exatamente. E a questão ali que eu falo do vídeo... O que é esses monitores que você fala de R$500? Só para nós entender. É o salário que estava sendo ofertado para os monitores, como estagiários, então, e a carga horária. Isso que foi falado ali, depois saiu uma contratação com uma carga horária maior. Só que naquele momento do vídeo, o que acontecia? Era feito a carga horária dos monitores de 15 e 30 horas, ou seja, 15 horas, 3 horas Mas a criança fica muito mais na escola. Exatamente. Então, nossos filhos precisam de mais suporte, acabava que a carga horária deles era reduzida. Um exemplo, se o aluno chegava às 7 horas da manhã na escola, às 10 tinham que buscar porque não tem monitor. Eu sou uma que eu não deixo minhas filhas sem pelo menos um monitor, porque eu sei que elas precisam desse cuidado. Como que é, só para quem está nos assistindo entender, quando a Sofia ou quando a Betina tem crises, o que são essas crises? E engraçado que elas são gêmeas, fisicamente elas são muito parecidas, mas elas são diferentes. E a Betina é muito difícil ela entrar numa crise, mas quando ela entra, ela é rígida, que diz, né? Quando ela se desregula é muito difícil, ela chora bastante. A Sofia não.
ela se desregula com a luz, com o barulho. E o que acontece? Às vezes porque da importância de dar preferência para essas mães quando tu vê a identificação do cordão numa fila de supermercado. No mercado tem muito estímulo. É muita gente falando, é muito barulho. Então isso gera crise. O que acontece? Por que um autista ele não tem um atendimento preferencial numa fila, ele é prioritário? Porque se ele tiver uma crise, ele pode agredir, ele pode se autoagredir, vai bater a cabeça no chão. Então é uma situação muito complexa, que precisa ser respeitado. Então... E precisa ser comunicado, porque eu vou te ser sincera, eu vejo esses crachás, eu tenho operações em shopping, eu vejo muito esses crachás, mas eu não sabia o porquê que andam com o crachá. Então é porque tem que ter essa prioridade. Isso. O crachá do girassol identifica uma deficiência oculta, que não é visível, porque é um cadeirante e você vê que ele tem uma deficiência. Uma pessoa com síndrome de Down é mais visível, né? Mas agora o autismo, ele não tem você cara. Não tem, entendi. Não tem cara. Não tem cara. Então, autismo... quem carrega esse... Tá identificando que tem e que precisa desse cuidado e desse olhar diferenciado. Exatamente. Eu não vou mentir, tá? Talvez eu esteja sendo mega ignorante. Eu não sabia. Mas que bom. Na minha cabeça é... para não se perder, né? Enfim, porque, como eu te expliquei, eu não entendo de autismo. Mas também que às vezes você vê porque eles fogem. Eles fogem? Eles fogem. Não todos, mas tem muitos casos de autistas que fogem. Então, se você vê o cordão, tenta conversar. Às vezes eles são não verbais. Eles não falam. Então, se você vê, às vezes, alguém perdido com o cordão, já identifica que é uma pessoa com... Vamos mostrar uma limitação bem forte, só para impactar bastante. Mostra o vídeo, Giovanni, do alarme. Que ao fugir da escola... Abriu o portão da escola, tem um alarme. Só que esse alarme, para quem tem autismo, pelo que eu estou entendendo, gera crise. Gera crise. Então, aí já temos uma situação a ser resolvida. Exatamente. Né? Pode botar para nós ali? Aí já uma provável crise pode acontecer já na entrada ou na saída da escola. Exatamente. Porque tem um alarme no portão, provavelmente por questão de segurança. Só que essa segurança não é para todos. E o que acontecia com elas, né? Com a Sofia, nesse caso. Quando a gente chegava próximo da escola, ela já apertava a minha mão. Ali eu já percebia, mas ela conseguia ficar, só que desregulava todo o sono dela. Porque gerava essa sobrecarga. Porque às vezes eles ficam, não é naquele momento que vai dar a crise, mas gera essa sobrecarga sensorial. E eles vêm depois. E daí você chegava em casa e tinha todo esse trabalho de organizar isso e ainda ter que levar ela e ainda ter que eu senti trabalhar que eu estava maltratando a minha filha. E foi ali que eu falei, não posso mais fingir que que tá tudo bem. Não tem como. Então, e eu deixava, isso foi me desestabilizando, porque eu tinha que deixar ela na escola, eu já chegava chorando no trabalho. De como que você vai ter cabeça para e não é uma, é duas, isso, né? É duas. São duas, são gêmeas. Daí trabalhar lindas, eu vi as fotinhos dela, lindas elas. Meus amores. Daí trabalhar, chegava em casa 11 horas da noite, no outro dia tinha que levar cedo, porque nós temos a rotina com as terapias, né? Então eu levava elas de segunda a sexta praticamente nas terapias, porque são duas. Daí mais isso, daí chegava a questão do sono, que eu percebi que quando parou, que foi tirado depois a sirene, normalizou a questão do sono dela. Então, é um assunto bem complexo, assim. Inclusive, existe lei municipal em vigor já, para ir tirando, pode substituir, digamos, ali naquele som que era mais agressivo, assim, porque o autista, ele tem a sensibilidade, né, auditiva. Poderia ser uma música que vai identificar, olha, toca essa música, sabe que é... Ah, entendi. Isso. Olha quanta sabedoria, conversar com as pessoas. Porque é que nem nós estávamos falando, existe uma inclusão muito linda, um projeto de inclusão. Daí essa inclusão está acontecendo, esses projetos estão sendo executados. Mas essa inclusão, ela não está sendo adaptada. Acho que ainda falta um pouco de conhecimento. Né? Pode ser até uma luz. A luz vai piscar ali, vai dar aquele efeito na luz, já sabe que é o horário do intervalo. Porque esse som, ele dispara uma crise. E quando o autista entra em crise para regular, demora. E gera todo um desconforto para todo mundo em volta também, né? Entendi. Que é uma situação... Os próprios professores queridos. Sim,
Sim, guerreiros. Guerreiros, porque né? eles estão sobrecarregados também. Porque eles não têm, eles estão as meninas estão inclusas em uma turma de quantas crianças? Eu acho que são 15 crianças. Daí tem as duas. Por isso que eu não julgo a professora, claro, que tem casos e casos, né, que precisa ser trabalhado nisso também. Mas no caso das minhas, eu não posso falar, porque como que ela vai dar conta de 15 crianças e 2 crianças com deficiência? Que Sem requerem um amparo, cuidados que especiais. requerem cuidados. Mas as outras também requerem cuidados. As outras também. Né? As Cada outras uma na também. sua peculiaridade, né? Exatamente. É muita criança para uma pro. Exatamente. Porque elas estão na creche, né? Na creche. Na creche. E assim, é um medo que eu converso com esse grupo de mães que nós formamos após a manifestação. E é um medo que eu tenho, como vai ser na alfabetização. Eu converso com outras mães porque é uma dificuldade. Porque não adianta simplesmente eu deixar minhas filhas lá, que elas precisam de uma atenção, largar e para elas seguir. Não é inclusão, isso precisa ser de um plano individualizado. É uma inclusão meio perdida. Meio que uma adaptação, não é uma inclusão. Ou um sofrimento, até dependendo do caso. No teu caso, tu teve que abrir mão de toda a tua vida profissional para erguer essa bandeira, trazer essas falas, representar muitas mães, né? Linda a tua missão e teu propósito. Obrigada. Já estamos acabando o programa. Não deu tempo. Teria muito mais o que falar, mas o Dani já está ali me erguendo o dedinho de 2 minutos. Mas eu preciso que em segundos tu deixe um recado para as mamães que não são e para as mamães que são. Né? Mães de crianças com autismo, da tua missão, do teu propósito. A câmera é tua. Então, eu peço para as mães, né, para todos, na verdade, que tenham mais empatia, pois eu não sabia que eu seria mãe de autista. E como o número é cada vez maior, é importante as pessoas terem consciência que talvez o autismo pode bater na porta de vocês. Porque se vocês não têm na família, provavelmente vocês conhecem alguém que tenha. E é muito difícil para nós, porque nós temos que diariamente lutar pelos direitos deles, e a questão da inclusão, e nós temos medo, né? O que vai acontecer com nossos filhos quando nós não estivermos mais aqui? Então, tem um pouquinho mais de paciência, às vezes, em ceder um local, de ceder o lugar na fila. É muito importante para nós, porque eu uso muito assim a questão do supermercado. Eu não levo minhas filhas no mercado para passear, como muitos pais levam. Eu levo porque elas têm que aprender a socializar e aprender a conviver com isso, né? Então, é muito importante. Eu peço, assim, como mãe, que tenham empatia, e se fosse o filho de vocês? E se fosse o teu filho que fugisse da escola? Ela está bem e toda essa questão. Então, assim, acho que a palavra é empatia, porque a gente não queria estar passando por isso. Eu queria ter uma vida normal. Enquanto vocês estão levando filhos de vocês na natação, no balé, eu levo as minhas na terapia, para elas aprender a poder conviver em sociedade. E não é fácil você ter que viver num mundo que não foi pensado, que não é projetado para você. Então, isso dói muito. Eu, como mãe, me dói muito. Que mundo é esse que a gente está, que eu vou deixar para as minhas filhas, né? Então, acho que é isso. Muito bem colocado. A tua solicitação de empatia. Eu recebi. Eu imagino que todo mundo que está aí recebeu também. Hoje estamos encerrando, mas com certeza você vai voltar a falar mais sobre aqui para nós. Tá bom? Muito obrigada pelo convite. Imagina. Desculpa que eu estou um pouco nervosa, né? Que é a primeira vez certo. eu falando, dá um nervosismo, mas muito obrigada pela atenção. Imagine, obrigada você, por nos dar essa voz. Com certeza vai voltar novamente aqui com novas solicitações. E por hoje é só. Até sexta que vem.